cantar, a gente vai voar, a gente vai correr, então se prepara. Então vamos nessa. E aí, galera, tô aqui mais uma vez com vocês, em nome de Jesus, graça e paz. Gente, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz porque Jesus é bom. Jesus é demais. Gente, é demais. Mais do que tudo que o mundo tem pra oferecer. Mais do que qualquer ideia, a Bíblia caiu, gente. Mais do que qualquer ideia. Mais do que pedimos, pensamos, mais do que queremos. Ele é tudo o que a gente deseja, o que a gente quer. Eu já quero começar esse vídeo dizendo pra você: arda em amor, queime desejosamente, fervorosamente, querendo Jesus, o Espírito Santo de Deus no seu coração, fazendo com que você veja essas chamas dele pegando você e levando você ao relacionamento com o Abba Pai. Compromisso, comunhão e intimidade. Pega essas 3 palavras aí, pega essas 3 práticas, essas 3 verdades e coloca elas como função na sua vida para com Deus. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai se revelar de forma extraordinária, mas extraordinária. Ele vai se revelar de uma forma tão simples para você, no seu compromisso, na sua comunhão com Ele e na sua intimidade. Mas lembre-se que a base é o relacionamento. Então, se relacione com Deus de uma forma simples, mas pura, santa, de uma forma intensa, realmente, intencionalmente, de uma forma desejosa, de uma forma querendo realmente fazer para Deus. Saia do automático e da obrigação de o fazer, mas entre na gratidão, entre na graça, entre na misericórdia, entre em se agradar dele, porque foi uma verdade que o Senhor me trouxe esses dias, que quando nos agradamos de Deus, conseguimos agradar a Deus. Quando conseguimos viver uma vida com Deus, vivemos uma vida para Deus. Então, pega essa base aí. Relacionamento. Compromisso, comunhão e intimidade. E vamos pro vídeo de hoje, galera. O vídeo de hoje é a 4ª pergunta da nossa minissérie que a gente tá aqui, né? Cura de identidade para firmeza e fidelidade na caminhada. Então, a 4ª pergunta, gente. Mas como permanecer unido com Cristo? Antes de mais nada, vamos para a palavra. Eu quero ler aqui com vocês João, no capítulo 15, no versículo 7. A palavra de Deus diz assim: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Falar de união com Cristo é um assunto que não só deve ser falado, explicado, ensinado, logicamente, claro que deve ser vivido. É a prática da nossa vida. Essa é a nossa vida, a união com Jesus, união com Cristo. Mas falar de união com Jesus, quando se fala sobre união com Ele, não há como falar sobre algumas coisas essenciais, necessárias e precisas, como por exemplo, pecado, renúncia, santidade, verdade, sinceridade, reconhecimento, arrependimento. Então, em primeiro lugar, eu quero começar falando sobre pecado. A pergunta é: como permanecer unido com Cristo? Então, eu já quero começar falando sobre pecado. Abra aí a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 6. No capítulo 6 de Romanos, a partir do versículo 1 até o versículo 14, a palavra de Deus ela diz assim: portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele?
Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para a vida. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também, não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Romanos 6, do 1 ao 14. Aqui na minha Bíblia, o título é A Nova Vida em Cristo. Então, falar de como viver unido com Cristo significa que nós temos uma nova vida com Cristo. E falar dessa nova vida com Cristo significa entender que estávamos velhos e em nossa união com Cristo, Cristo nos fez novos. Mas no que estávamos velhos? No pecado. E foi pelo pecado, pelo nosso pecado, pela culpa do nosso pecado que Jesus foi moído e transpassado. Então, foi do velho homem, aquela velha pessoa de pecado que vivia fazendo as coisas que fazia, seguindo as vontades do pensamento, dos desejos da carne, como Efésios 2 fala, que Cristo morreu para nos libertar. E na nossa união com Cristo, ao momento de crermos, de o recebermos, saímos, o Senhor vem e tira a gente. A ideia, o pensamento, a intenção ali, o que a gente pensava, como a gente era, aquela pessoa lá, ela saiu daquela morte, daquela velha pessoa, para uma nova pessoa. Lógico que é um processo, mas a partir daquele momento ali, já damos ao entender que o nosso estilo de vida, que a nossa conduta, que a nossa maneira de viver agora não é mais como a gente vivia. Então, na nossa união com Cristo, uma das coisas principais a serem faladas, uma das coisas principais a serem analisadas em nossa vida é o pecado. Porque foi o pecado que nos separou de Deus, foi pelo pecado que Cristo morreu e é do pecado que as pessoas que o aceitam são salvas, são libertas, são perdoadas, lavadas, remidas e purificadas. Então, falar de pecado em união com Jesus é essencial. Primeira coisa, mas como viver unido com Cristo? Só entender que devo viver morto para o pecado não me dá vitória sobre o pecado, mas praticar essa morte sim. Então, entendemos o que a palavra de Deus está dizendo. Ela está falando o que éramos, o que a graça de Deus fez, o que Cristo fez e o que devemos fazer. Aqui no versículo 8, no versículo 7, a partir do 7 diz assim: pois quem morre fica livre do poder do pecado.
Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Olha só, o versículo 9 diz: sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas, e a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Assim. Por que assim? Porque no versículo 10 a palavra está dizendo: a sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. De uma vez por todas. De uma vez por todas. Cristo, a morte de Cristo para o pecado, ela foi de uma vez por todas, como diz aqui a palavra. Ela valeu de uma vez por todas. Assim também a gente deve se considerar morto para o pecado. Morto de uma vez por todas. Porque se você tiver a noção, se você parar para pensar profundamente no que é o pecado, pega a tua Bíblia, abre aí em 1 João capítulo 3 e veja só o que está escrito no versículo 4. Que o pecado ele é a transgressão da lei, o pecado é a desobediência da vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Que foi pelos nossos pecados, ou seja, pelas nossas culpas, por tudo aquilo que fizemos de errado, que Cristo foi moído e transpassado, que ele foi crucificado. E isso para nos livrar da condenação, ou seja, os nossos pecados, os nossos atos, as coisas erradas que fizemos, iriam nos levar para o inferno. E Jesus veio para resgatar a gente disso. Então é uma seriedade, há uma profundidade muito grande em relação a pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão, existem pecados que não são para a morte. Mas há pecados, como lá em 1 João, no capítulo 4 ou 5, se eu não estou enganado, fala de pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Em união com Jesus, a nossa vida, a gente deve analisar. E entenda bem, só entender que devo viver morto para o pecado não me dá vitória sobre o pecado. Mas praticar essa morte sim. Então, que tipo de morte para o pecado a palavra aqui está mandando a gente viver? Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Então deve haver uma consideração. E nessa consideração não existe apenas o entendimento do que é o pecado e do que ele pode causar na minha vida. Mas existe também a renúncia. Existe também a resistência. Existe também o fugir dali, o evitar, o lutar contra. O pegar a palavra, como Jesus fez quando foi tentado no deserto, que está lá em Mateus capítulo 4, e colocar contra essas tentações que estão vindo, porque não existe outra maneira da gente vencer as tentações que estão vindo sobre nós, a não ser por meio da palavra, declarando a palavra, anunciando essa palavra sobre nossa vida, pegando ela, pedindo a Deus para que Deus venha enchendo o nosso coração, nossa alma dessa palavra, para que a gente veja a verdade de Deus dizendo quem nós somos e o que temos e o que podemos em Deus. Porque as tentações que vêm, elas não são maiores do que as forças que temos, assim como a palavra diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. A palavra diz que Deus ele dá o escape, que Deus ele mostra a saída para que a gente não caia, para que a gente escape, para que a gente possa vencer, para que a gente possa fugir dessas tentações. Então, considerar-se morto para o pecado é mais do que ter o entendimento. É mais do que você saber, isso é o pecado e vai me fazer mal, me separar de Deus, me trazer culpa, acusação e condenação. É levar você a tomar a atitude de morto para o pecado. É levar você a se considerar, porque você está unido com Cristo, vivo para Deus. Leva você a essa consideração. E nessa consideração de vivo para Deus, você entende o desejo, a fome e a sede que a sua alma tem, que você tem de Deus. E como eu tinha falado lá no início do vídeo, agrade-se de Deus.
Uma palavra que eu deixo para você é Salmos, capítulo 37, versículo 4. A palavra de Deus diz lá: faça do Senhor o motivo da sua alegria e Ele realizará os desejos do seu coração. Então, agrade-se de Deus com gratidão, com entrega, com o seu coração, amando a Ele com todo Ele, com toda a mente, alma e força, para que depois você agrade a Deus da forma como Deus quer que você o agrade. Para que não aconteça lá como o profeta Isaías ele havia dito: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Práticas, ensinamentos humanos, segmento de religião não nos leva à intimidade, não nos leva ao conhecimento da graça, da glória, da presença de Deus, da realidade de Jesus. Mas seguir o que a palavra de Deus está falando e viver nessa clareza do que a palavra de Deus está dizendo, seguindo a orientação dele, estando com os ouvidos inclinados para o que ele vai falar, não seguindo nosso coração, mas o Espírito Santo, o Espírito da verdade. A gente vai entrar nessa direção aí do Pai, nessa comunhão, nessa união tão clara, tão real, tão verdadeira como Atos capítulo 17, versículo 27. Embora não esteja longe de cada um de nós. E aí a gente vai ver ele, o quanto ele está perto, o quanto ele está próximo da gente. Gálatas 5, 24. A palavra de Deus diz assim: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus. As pessoas que aceitaram a Cristo Jesus, as pessoas que entregaram a vida a Jesus, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus. E qual é a diferença de uma pessoa que pertence a Cristo de uma pessoa que aceitou, que entregou a vida a Cristo? Preste bem atenção, seja madura o suficiente para entender o que eu vou falar a você agora, porque talvez isso possa tocar em você. A palavra diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Portanto, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a diferença... Por que muitas pessoas elas entregaram a vida a Jesus? Porque muitas pessoas elas disseram que creram, que aceitaram, que receberam, mas elas olharam para trás. Elas viraram as costas para o Senhor. Elas voltaram para o mundo. Simples. A diferença em permanecer, a diferença em você ter crido, em ter aceitado, você permanecer em Cristo, está em você estar em Jesus. A palavra está dizendo aqui, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus. Então, a diferença clara em você pertencer e em você crer e receber está em 2 Coríntios 5,17. Porque a palavra lá diz, portanto, quem está em Cristo. E o estar em Cristo significa permanecer vivendo unido com Ele, seguir a Ele, fazer a vontade dEle. Então, o que aconteceu foi que as pessoas que creram e receberam, mas voltaram, elas não conheceram a Jesus. A própria palavra diz isso, que aquele que continua pecando nunca o viu, nem o conheceu. No 1 João está escrito. Então, a partir do momento que eu passo a conhecer a Jesus, eu conheço Jesus como Ele é puro, eu conheço Jesus como Ele é santo, eu conheço Jesus como Ele é íntimo do Pai, como Ele é só um com o Pai. E o desejo do meu coração é que eu também seja como Jesus. Mas para que eu seja como Jesus, eu devo ter as atitudes que Jesus quer que eu tenha. Eu devo viver a obediência que Jesus quer que eu viva. E não a minha ideia de como eu leio, de como eu entendo e praticar da minha forma. Mas é como Ele quer que eu faça. E isso, estar em não crer e receber, mas estar em estar com Jesus. E estar com Jesus faz eu permanecer em Jesus. E eu permanecer em Jesus faz com que eu crucifique a minha carne. Faz com que eu mate os desejos e as vontades dela.
porque eu pertenço a Cristo, e pertencendo a Cristo, eu entendo que no meu pertencer a Ele, na nossa união, isso não é aceitável. Ele não aceita isso, essas práticas, essas vontades, porque na nossa união existe pureza, existe santidade, existe a união da verdade de Cristo, e da verdade de Cristo não há mentira, não há impureza, não há sujeira. E isso é o Espírito que vai me levando, o Espírito Santo vai me conduzindo, abrindo a minha mente, e Jesus me fazendo conhecer a sua verdade. Ela vai a cada dia me libertando, a cada dia me curando, me tirando de mim e me levando para que eu veja quem eu sou nele, a identidade dele em mim. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que o Senhor tenha tocado o coração de vocês, que o Senhor ele tenha abençoado a vida de vocês com essa palavra, e que vocês recebam o despertar, que vocês recebam o alerta do Senhor em sua graça, em seu amor e misericórdia. Que vocês estejam com seus olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E lembrem-se que todas as coisas vocês podem nele que fortalecem vocês, e que ele chamou vocês para que vocês corressem com perseverança a corrida que lhes foi proposta, que ele escolheu e que ele chamou vocês para que vocês tomassem posse de um reino que ele preparou bem antes da fundação do mundo. Que ele chamou vocês para que vocês conhecessem na essência o Pai Criador, o Pai Senhor, o Pai Deus, neste amor através do Filho, pelo Espírito Santo. Então que os seus ouvidos estejam limpos, que estejam atentos, que os seus olhos estejam lavados pela água do Senhor, e que vocês inclinem os seus corações para que o Espírito Santo guie vocês. E eu já quero deixar essa palavra de Gálatas 5:25, que a palavra de Deus diz assim: que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida.